Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. E como todos os nossos programas, iniciamos a nossa manhã pedindo a intercessão de São José, já que este ano é dedicado pelo Santo Padre Papa Francisco a São José, o protetor das famílias, o nosso grande patrono de toda a Igreja. Iniciemos este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidá-lo a rezar connosco a oração que o Santo Padre fez a São José. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em nossa ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que nós vos confiamos, para que obtenham uma solução feliz. Nosso amado Pai, toda a nossa confiança está colocada em vós. Que não se diga que nós vos invocamos em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de falarmos do nosso tema, que estamos ainda em tempo de pandemia, um tempo forte para toda a humanidade, em todo o mundo, que nós possamos não relaxar nem baixar os braços. Lembremo-nos que nós somos responsáveis pela vida dos outros, pela nossa e pela vida dos outros que estão à nossa volta. Então façamos aquilo que nos cabe, desde o uso de máscara, a desinfecção das mãos, a distância de segurança, que nós cuidemos de nós e ao cuidarmos de nós estamos a cuidar também do nosso próximo. Isso é muito importante. Adotemos todas as medidas necessárias para que a propagação e transmissão deste vírus ela seja cada vez melhor e assim todos juntos nós possamos vencer esta pandemia, cada um assumindo aquilo que lhe cabe, a sua responsabilidade. E hoje vamos estar à conversa com uma associação de desenvolvimento e apoio às mulheres, Mulher Século XXI, sediadas em Leiria. Uma organização que tem vindo a desenvolver a sua intervenção maioritariamente junto às problemáticas da violência doméstica, igualdade e conciliação entre a vida profissional e familiar, constituindo-se como a entidade responsável pela dinamização do Centro de Atendimento às vítimas de violência doméstica do distrito de Leiria. E para isso eu tenho aqui a Susana Pereira, que é presidente da direção da Associação das Mulheres do Século XXI. Muito bom dia. Olá Sandra, bom dia. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E a Rosa Santos, que é psicóloga e técnica de atendimento às vítimas. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Antes de nós começarmos a falar sobre a temática que vos trouxe aqui, falem-nos um bocadinho de cada uma. Quem é a Susana e quem é a Rosa? Ok, posso começar. A Susana é uma pessoa que veio para esta associação no início, por isso esteve na criação desta associação como fundadora, mas depois não esteve presente sempre. Por isso foi fundadora, mas depois voltou à vida dela e eu sou técnica superior da Segurança Social. Entretanto, há 2 anos atrás, mais ou menos, voltei para esta associação, no momento em que a Presidente, Sim. que será sempre a Presidente e que neste momento é Presidente honorária, teve um problema de saúde e eu resolvi voltar, então, para tentar continuar um bocadinho o percurso e o trabalho, porque realmente é uma mais-valia e é uma necessidade muito grande. A Rosa chegou à associação em 2005, fui convidada, na altura, a Presidenta a doutora Isabel Gonçalves, que já nos tínhamos conhecido anteriormente, e quando chega à associação tinha nessa data a aprovação de 2 projetos, um para ser desenvolvido nas escolas e outro para ser desenvolvido nas escolas do ensino superior.
Em 2007 tivemos um convite para criar um gabinete de atendimento a vítimas de violência doméstica, que na altura não existia em Leiria. Para mim foi muito gratificante trabalhar nesta área, porque sempre gostei muito de ajudar os outros e ouvir os outros. Quando chega à associação, todos os problemas que eu tinha deixaram de existir, porque os problemas das vítimas são muito superiores aos nossos problemas. Nós não trabalhamos com coisas, nós trabalhamos com pessoas, e estas pessoas precisam muito de ser ouvidas e termos tempo para ouvi-las. Está na fundação desta associação. Sim, em 2001. Como é que surgiu esta necessidade de fundar? Isto foi uma curiosidade que me surgiu quando estava a apresentar-se. Como é que surgiu a necessidade de criar esta associação? Estávamos em 2001. Sim. E a presidente, Isabel Gonçalves, achou, e bem, que realmente não havia respostas nenhumas que ajudassem, por um lado, a desenvolver o percurso das mulheres e as mulheres a conseguirem chegar à igualdade e que apoiassem nessa área, e ao mesmo tempo não havia também nenhuma resposta no Distrito de Leiria que ajudasse as vítimas de violência doméstica. Sim. Que era uma problemática que realmente estava a surgir e a ser, ela já existia, mas Sim. cada vez se falava mais. E então, nesse sentido, juntou-se com um grupo de pessoas que tiveram todas esse sonho, Sim. não é? Porque é um sonho e continua a ser um sonho, porque há muito que temos que fazer. E esse grupo de pessoas juntou-se e fez realmente esta... Pronto, juntou-se por esta associação e por algo que era muito pouco ainda e que foi Sim. crescendo ao longo destes anos todos, porque nós somos uma associação não lucrativa, somos uma ONG, por isso sem fins lucrativos, temos utilidade pública, foi-nos dado o Estatuto de Utilidade Pública e temos vindo a crescer. Por isso, em 2001, formámos-nos. Em 2007 surge o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica de Leiria. Depois, em 2015, lançamos a linha de apoio, uma linha gratuita nacional de apoio ao idoso, ao idoso em geral e muito também às vítimas de violência doméstica, mas ao idoso em geral porque os idosos necessitam, passam muito tempo sozinhos, muita solidão. Sim. E às vezes esta linha também serve para ter um contacto com alguém. E depois, em 2017, criamos a nossa... Eu vou olhando para a Rosa, porque a Rosa ajuda-me se eu disser alguma coisa. Em 2017, nós trabalhamos muito em equipa, por isso é bom estarmos aqui também sem estar só uma pessoa, porque a associação somos várias pessoas e isto também mostra um bocadinho isso. Em 2017 abrimos então a nossa Casa de Acolhimento de Emergência para vítimas de violência doméstica, também em Leiria, que é a única Casa de Acolhimento de Emergência. Além disso, fazemos uma data de coisas que é preciso serem feitas e que mesmo assim não fazemos nem um bocadinho provavelmente do que precisaríamos de fazer. Mas o nosso percurso é um percurso que nós queremos que seja em crescendo, porque as necessidades das vítimas de violência doméstica estão em crescendo e nós temos que acompanhar, se não conseguirmos, estar à frente. O número de vítimas está a crescer? O número de vítimas está a crescer, Rosa. É o seguinte, nós no mês de dezembro tivemos menos casos. Agora, esta semana já houve um aumento, porque terminaram as festas, já há uma grande procura, porque tentaram também apaziguar as situações. Vamos lá, veio o Natal, os filhos estão em casa, vamos tentar contornar o problema. É o mesmo que aconteceu também no mês de agosto. Estavam as férias, estava cá a família, vamos tentar contornar a situação. Quando isto tudo termina, elas pedem ajuda. Que interessante.
Sim, porque a situação também se agravou, não é? Durante o percurso, durante este tempo em que sustiveram a respiração e tentaram que ninguém percebesse o que aconteceu em dezembro, ainda ontem estávamos a falar nisso, o mês de dezembro, todos os anos, é um mês em que nos surgem menos casos. Por causa das festividades? Eu acho que as próprias vítimas tentam... É um mês de família, é um mês em que elas tentam provavelmente guardar, esconder. E o mês de agosto é a mesma coisa, porque a família normalmente junta-se. E então há uma tendência de guardar, deixar para depois, para que a família toda não fique de repente envolvida nesta situação tão grave de dor, não é? E então tentam esconder. Que problemáticas é que vocês tratam? Só referente à violência doméstica ou existem outras problemáticas? É assim, a nossa área é mesmo a área da violência doméstica. Sim. Muitas vezes há uma situação de violência doméstica em que existe outra problemática, são toxicodependentes, o álcool, existe todo outro tipo de fatores que faz com que agrave a situação de violência doméstica também. Sim. É muito importante também nós olharmos para a vítima como uma pessoa que vem ali expor aquele problema que é o problema da violência doméstica. Claro que nós fazemos uma triagem e por trás dessa problemática existe outra problemática, mas claro que nós vamos tentar ajudar os dois problemas e encaminhar para outras entidades que também possam, todos em rede, poder resolver o problema. Sim, isso é muito importante porque não tratam só a vítima, mas todo o contexto em que ela está inserida. Porque há sempre alguma coisa... Há um início, há um dia em que tudo começou, não é? Claro. Mas eu também gostava de acrescentar mais uma coisa. Como uma associação de apoio ao desenvolvimento também das mulheres, nós também estamos sempre com a preocupação de apoiar a atingir a igualdade, apoiar a nível formativo, apoiar a nível de reforço positivo, apoiar a nível de realmente fazer com que as mulheres se sintam mais empoderadas. E esse capacitá-las, também é um papel. empoderá-las, Exatamente. porque é preciso estas mulheres muitas vezes terem formação de ser mulher, porque elas são tão submissas e depois a nossa história para trás, a forma como fomos educadas, muitas vezes não deixa com que a mulher diga: agora é a minha vez, agora sou eu também posso, eu também quero. Mereço, tenho direito. Não deixa que a mulher desabroche. Não deixa. Exatamente, Não. fica o botãozinho lá fechadinho e pronto. Porque estas mulheres têm que ser muito trabalhadas. Sim. Porque não é num apoio psicológico, ou em 2 ou em 3, que nós conseguimos capacitar estas mulheres para tomarem uma decisão para sair da situação de violência doméstica que estão a vivenciar. Sim. Porque é muito difícil, nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Há estudos que indicam que só à 7ª vez é que a mulher consegue dizer não a esta relação. Tudo porquê? Porque existem filhos, porque existe uma preocupação ao tomar esta decisão, o que é que eu vou encontrar depois? Sim. E quando nós falamos aqui de vítimas, nós falamos vítimas mulheres e vítimas homens. É importante dizer isso que eu lhe ia também. perguntar. Sim. Vocês cuidam também das mulheres, mas também acompanham homens. Vítimas de violência doméstica, que também existe. E também vítimas no namoro. Sim, é assim. Nós acompanhamos, nós quando falamos de vítimas, nós não devemos, vítimas de violência doméstica, nós não especificamos que são mulheres. Sim. São mulheres e são homens, Sim. de todas as idades. Sim, certo? sim. Claro que quem nos procura é essencialmente a mulher com filhos. Sim. Normalmente é a mulher que nos procura mais. Agora, quando falamos de violência no namoro, temos alguns jovens que nos procuram, não são muitos. O que nós tentamos é fazer a prevenção. Nós vamos às escolas, nós tentamos prevenir a violência no namoro, porque a violência no namoro muitas vezes pode surgir até da violência doméstica em casa, de uma reiterada vivência com a violência doméstica em casa. E então nós tentamos prevenir. E vamos às escolas fazer ações de sensibilização com os jovens, normalmente a partir do 11º ano, 12º ano, mas também algumas vezes já do ensino básico. Sim. Vamos fazer essas ações de sensibilização numa tentativa de que realmente eles estejam despertos.
eles Sim. e elas estejam despertos para a violência doméstica. realidade. E uma outra coisa que é muito importante é que quando nós falamos de violência doméstica, nós estamos a falar e de direitos Sim, da mulher, sim. nós temos que pensar que os direitos da mulher não são direitos diferentes dos do homem, são direitos humanos, Sim. certo? Sim. Por isso, são os mesmos. Exato. E nós não queremos mais do que isso. Que é a dignidade da pessoa. Que A está em questão. dignidade. Exatamente. Nós estamos sempre a falar de direitos humanos. Sim. E o que nós defendemos quando falamos de violência doméstica é que ela tem que ser combatida porque é um direito humano. Exatamente. É um direito à dignidade, é um direito ao seu bem-estar. Por isso, é um direito que tem que ser defendido por homens, mulheres, por todos nós, todos e nós, todas. exatamente. Acontece muitas vezes que estas mulheres, já em casa, assistiram a situações de violência, viram o pai a agredir a mãe e depois até saem muito mais cedo de casa, casam aos 17, 18 anos, a pensar que vão deixar de ter este ambiente agressivo. E quando acontece, logo passado, na mesma semana que estão casados, ao fim de uma semana, já estão a ser novamente agredidas. E isto é um caso que, por exemplo, que nós acompanhamos, em que uma relação teve de 40 anos. E chega ao fim de 40 anos e dizem, eu não quero mais continuar. Já quando foi na minha adolescência, vivi situações de violência doméstica e agora casei e continuo. Agora os meus filhos já estão crescidos e eu posso tomar esta decisão e eu não quero mais viver com ele. Que interessante. A vossa equipa é uma equipa multidisciplinar? Falem-nos da vossa equipa. Ok. A nossa equipa tem assistentes, tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem pessoas que trabalham como assistentes operacionais, auxiliares, na nossa casa de emergência. Temos temos uma jurista que está connosco em voluntariado. Eu não sou especificamente da área social, mas sou técnica de atendimento e de apoio à vítima, porque a minha formação é noutra área. E temos também no nosso quadro uma socióloga que neste momento não está connosco, está fora, mas que também faz parte do nosso quadro. Por isso, essencialmente, somos uma equipa pequena, somos 5 pessoas. Sim. 5 pessoas, não 7, com as nossas nossas auxiliares, porque elas estão noutro sítio. Somos 7 pessoas e fazemos um bocadinho de tudo o que é preciso entre as 7. Claro que ninguém pode substituir as 2 psicólogas, porque elas são as únicas que têm um trabalho específico. muito específico e que ninguém pode fazer por elas, porque é uma competência que só elas é que podem desempenhar, que é realmente o apoio psicológico, mas de resto, tudo é feito em equipa, no fundo. E é isso que nos sustém também, porque sozinhas temos dias em que é duro, não é fácil. Imagino. Sim, até porque o nosso horário é das 9h30 ao meio-dia e meia e depois às 14 às 18. Há muitas das vítimas, como trabalham, nós temos que ficar para conseguir acompanhá-las depois das 18 horas. E mais ainda, o nosso horário é esse na realidade, Sim. mas não é, porque nós estamos sempre com telefones de emergência, nós estamos sempre, podem nos chamar a qualquer momento. Porque vocês têm que estar disponíveis. Como se fôssemos polícia, como se fôssemos hospital. médicos. Nós temos 24 horas, sobre 24 horas, sábado, domingo, feriado, sempre telefones de emergência, linhas sempre acessíveis. A qualquer altura, por exemplo, à meia da noite, nós podemos ter que receber uma vítima e vamos recebê-la. Porque nós temos uma resposta de acolhimento de emergência que recebe vítimas a qualquer hora. E há uma técnica que nós fazemos escala que é responsável pelo aquele turno. Semanalmente. E então, se por acaso a linha 144 que entra em contacto, que tem uma vítima a pedir ajuda e não tem aonde ficar, nós temos que estar presente para receber aquela vítima, seja às 2 da manhã, 5 da manhã, para acolhermos e para integrá-la na resposta. E depois para com ela dar os passos seguintes, para ajudar, não é? Porque esta resposta, o que pretende, como acolhimento de emergência, é realmente uma resposta que supostamente a vítima só deveria estar 15 dias, mas que pode ser prorrogado por motivos justificáveis, e que nesses 15 dias, o que é que se pretende fazer? Pretende-se que a vítima seja trabalhada de forma a ficar mais calma,
aumentar E um bocadinho a saber- sua autoestima, e, não é? e ter capacidade de perceber o que é que eu vou decidir, se eu quero mesmo ir para casa a abrigo ou se existe alguém da família que poderá dar aquele apoio. Sim. Exatamente, e decidir o que vai fazer a seguir. Muitas vezes estas vítimas chegam sem nada. Sem nada. Sim. E quando eu digo sem nada, sem digo nada. mesmo sem nada. E às vezes com crianças também sem nada. A nossa casa de acolhimento tem 8 vagas. Agora, essas 8 vagas às vezes são preenchidas por uma mãe e, por exemplo, 3 filhos menores. Acabam por ser mais vagas. Percebe? Sim, sim. Porquê? Porque até há pouco tempo nós não considerávamos os descendentes menores como vítimas, mas eles Sim, são vítimas são. primárias, São vítimas. exatamente como a vítima mãe, Exato, neste porque caso. eles veem a violência e às vezes até... Eles vivem a violência. E vivem, A violência com faz parte da certeza. vida, não é? Exatamente. É. E tem que ser feito também todo um Exato. acompanhamento, às crianças, aos não é? descendentes. Já que estamos aqui a falar de casas-abrigo, também gostava de dizer que existe a nível nacional uma resposta para homens também vítimas de violência Que doméstica. interessante. Isso é muito interessante saber. Sim. Olha, por acaso Só não uma, sabia. só existe uma. Não sabia disso. E Sim. com certeza quem está lá em casa também não Existe. deveria saber. Pelo que eu vejo da vossa associação, a messa é grande, mas os operários são poucos. Os operários são poucos, mas são empenhados. Exatamente. E São acredito que empenhadas. vocês fazem um grande e belíssimo trabalho. Vamos ver o vosso vídeo Ok, e vamos para um brevíssimo intervalo. até já. Até já. A violência doméstica não se mede em segundos. Mede-se em dor física, destruição, dor emocional, perseguição. Mas pedir ajuda já se mede em segundos. Poucos segundos. Um telefonema. É tempo, mede-se em tempo, pouco tempo para salvar uma vida. Denuncie. Peça ajuda. A indiferença mata e nesse momento já não precisamos de mais tempo. E estamos na segunda parte do nosso programa, em que o nosso tema é Mulher Século XXI, Associação, Desenvolvimento e Apoio às Mulheres. E estávamos aqui, acabámos de ver um vídeo muito explicativo e estávamos aqui a falar desta associação. Como é que funciona o vosso centro de atendimento às vítimas de violência doméstica no Distrito de Leiria? Por exemplo, imagine uma mulher que é vítima de violência, ela chega, como é que se desenvolve todo o processo? Ok. Eu vou só dizer por onde é que ela pode chegar a nós. Sim, E sim. depois a Rosa vai Exatamente. explicar um bocadinho. Ela pode chegar até nós através de várias formas. Através do nosso número. Nós temos um número que Pode trabalha... dizer? De cor, não. Não faz mal, não faz mal. 244-821-728. Ok, Pronto. obrigada. Através desse número, através de um site que temos, através da nossa página de Facebook, através de e-mail que temos, tudo isso que nós podemos depois até já deixar e estão aí já. Exatamente. Podem chegar a nós também batendo simplesmente à nossa porta, podem chegar a nós vindas do hospital, podem chegar a nós vindas de GNR, de PSP, vindas da Segurança Social, através da linha 144 de um pedido de ajuda. Sim. Por isso, há muitas formas de chegarem Chegar a até nós. vós. No fundo, nós somos a entidade, a única entidade em Leiria que trata desta temática e que realmente tem o centro de atendimento a vítimas de violência doméstica. Agora, a Rosa explica o que é que faz a seguir quando elas chegam. Sim, quando as vítimas chegam, elas chegam muito assustadas. E nós sentimos essas sensações. E muitas vezes eu até tento quebrar ali um pouco o gelo, de falar de outras coisas e tentar sensibilizá-la que não é a única, hoje é ela, amanhã pode ser eu. E depois é feito algumas questões, como a identificação da vítima, do agressor,
E depois eu costumo perguntar há quantos anos por exemplo, se ela é casada, quantos anos foram de namoro? E pergunto, e durante esse tempo de namoro já houve alguma situação de violência doméstica? E já havia situações de maus tratos, como bufetadas, agressões psicológicas, mas mesmo assim elas acham que com o casamento vai resolver. Depois questiono novamente quantos anos esteve casada, e por exemplo vou supor 40 anos, um caso mais recente que foi ontem que eu estive a atender, e pergunto, e quando é que começou a sentir que estava a ser maltratada? E ela responde, ao fim de 8 dias eu levei logo a primeira bufetada. E depois começamos a falar, a contar determinados episódios que esta vítima tem vivenciado, e depois de apresentar o problema e fazer uma avaliação da situação, nós fazemos um encaminhamento ou para apresentar a queixa, e também é trabalhado com ela a forma da queixa, porque assim, muitas vezes estas vítimas têm medo de ir apresentar a queixa. Sim. Então nós fazemos esta queixa. Fazemos um e-mail e enviamos para a PSP ou para a GNR, depende da zona geográfica que pertence a esta vítima. Esta queixa pode ser anónima. É preciso, sim, é um público, não é? Sim, porque a vítima, a partir do momento que apresenta uma queixa, o grau de risco aumenta. Sim. Aumenta logo. E muitas das vítimas, quando chegam, já apresentaram queixa. E tentamos encontrar ali uma resposta para esta vítima. Dependendo da situação e do risco que apresenta, nós fazemos um encaminhamento ou para casas-abrigo, ou de respostas de acolhimento de emergência, ou para apoio psicológico, ou para apoio jurídico, ou para apoio social, ou até também para as Cáritas, também para a Cruz Vermelha, hospital, centros de saúde. Sim, depende sempre da situação, mas estas vítimas são sempre acompanhadas. Há muitas vezes as vítimas não voltam, isto acontece porque tiveram medo ou porque sentiram vergonha. Sim, vergonha, que é também um peso nas decisões delas, mas depois elas voltam novamente. Porque também quando sentem outra vez que estão a precisar desse apoio. Desse apoio. Mas reforço. Temos muitas vítimas que já acompanhamos há 1, 2 anos, e existem outras que são recentes, mas temos algumas que continuamos a acompanhar. Sim. E muitas que saíram da situação e que estão bem. Nós também já realizamos grupos de ajuda mútua. Em que, nestes grupos de ajuda mútua, nós tentamos selecionar sempre 4 vítimas que estão a vivenciar situações de violência doméstica e outras 4 vítimas que já passaram pela situação de violência doméstica. Então, depois, estas sessões são de 90 minutos, são 8 sessões, fazemos uma vez por semana e tentamos trabalhar aqui alguns temas como a autoestima, a autoconfiança, a assertividade, a motivação, mas o que elas desejam muito falar nestas sessões é das suas situações, as suas situações, sim, a situação que vivenciaram, mas depois o testemunho das que já saíram dão força às outras vítimas que ainda estão a vivenciar, e desta forma elas conseguem muitas vezes sair da situação de violência doméstica. É também uma das atividades que a Mulher Século XXI vai começar, entretanto, a desenvolver. De novo, porque já fiz. Sim, e essas terapias, digamos assim, de grupo, acabam por ajudar. Elas ajudam-se umas às outras, porque dão a conhecer umas às outras também os seus problemas reais. E não são únicas, o meu problema não é único. Existe alguém que tem mesmo e conseguiu superar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, é muito importante elas poderem dizer umas às outras, olhem, eu consegui isto neste momento. Por isso, tentem, porque vale a pena tentar. E porque elas também têm que cuidar delas, elas muitas vezes esquecem-se delas próprias. É importantíssimo nós tentarmos também ajudá-las a cuidar de si própria, como o que é esta semana eu vou dar um presente a mim própria. Sim. E esse cuidado nós também tentamos transmitir a elas, porque elas esquecem-se delas. Elas vivem num meio com medos. Hostil. Muito, muito. Estão sempre disponíveis para ajudar o marido, os filhos e os outros, e nunca estão disponíveis para ajudar elas próprias.
Então ficam com uma autoestima muito completamente em no baixo. chão. Falem-nos também da questão da violência doméstica em relação aos idosos, que eu acho que é algo que tem surgido, que não se ouvia falar, mas que ultimamente, de uns anos para cá, se tem ouvido muito falar dessa violência com os idosos. A violência com os idosos sempre existiu. Sim. Nós chamamos-lhe violência doméstica, porque a violência doméstica é toda a violência que Dentro se de passa casa. dentro Exatamente. do mesmo espaço, Sim, não é? sim, sim. E que pode até nem ser conjugal. Sim. Pode ser filho-parental, pode ser um sobrinho, uma sobrinha, pode ser, desde que seja no mesmo teto, acaba por ser doméstico. O que nos leva a uma coisa estranhíssima, é que nós deveríamos considerar todos que a nossa casa é o nosso porto seguro. Exatamente. E quando falamos de violência doméstica, falamos da violência que se passa no nosso porto supostamente seguro, que não é. Para essas pessoas não é seguro. Os idosos, nos últimos anos, a população envelheceu muito. Sim. Cada vez há menos idosos, cada vez há menos jovens, e o que é que acontece? Acontece que a própria população está ativa até mais tarde. Sim. Os filhos já não podem dar o apoio que davam antigamente. Os netos hoje já não passam. Eu lembro-me, por exemplo, que eu passava o tempo na casa dos meus avós. Eu também. Hoje, o meu filho já não pôde fazer isso, porque a avó estava a trabalhar. Pois. O avô estava a trabalhar. É mesmo. Na altura em que ele poderia passar mais tempo com os Sim. avós. Por isso, tudo isto cria um distanciamento também em que eles ficam mais sozinhos um Sim. dia. Além disso, dessa solidão que os idosos têm, têm também o abandono. Abandono porquê? Porque os filhos acabaram por se dirigir para os grandes centros, para arranjar trabalho, muitos saíram do país e eles ficam, porque eles querem ficar. Aquele é o espaço, É não raízes, é? É raiz. não é? Que é importante. Pronto. E isso tudo faz com que haja solidão, haja abandono, eles fiquem sem saber muito bem como é que eles estão. Os filhos estão longe. Entretanto, há uma crise financeira também. Sim. Tudo isto agrava a situação. Os filhos deixam de ter, os filhos, quando eu falo filhos, filhas, Sim. os descendentes, vamos falar-lhe assim, para ser uma linguagem mais inclusiva, os descendentes muitas vezes têm necessidade até do dinheiro dos pais. Sim. Que já é uma pensão e que normalmente já nem é muito alta. E então vemos aqui, por exemplo, os descendentes a voltarem para junto dos pais, não porque desejam estar com os pais, mas porque precisam do apoio dos pais, ou os descendentes a porem os filhos, os seus próprios filhos, com os avós, e depois também a aproximarem-se, e acaba por haver aqui muitas vezes uma violência doméstica, que pode não ser violência que deixe marcas no corpo, mas que é uma violência verbal, uma violência financeira, uma violência muito emocional, um abandono. Uma violência oportunista também. Uma violência oportunista. Está a Podemos dizer disse uma palavra que é. E isso fere muito, acredito. Sim, até para nós técnicas que estamos no atendimento. Muito difícil para nós revolta-nos muito quando chega um idoso que é maltratado pelo próprio filho e que tem até uma boa reforma e essa reforma, quando chega ao fim do mês, nem sequer chega para pagar a renda da casa. Sim. E isso faz-nos sentir muito triste até. Houve um caso que eu acompanhei, para mim que foi muito revoltante, em que ambos, o casal, tinham uma reforma tipo 2.000 euros ou mais, 2.500, 3.000 euros, e todo o dinheiro era para aquele filho, por dívidas que este filho realizou e que tiveram que vender a própria casa e tiveram que alugar um apartamento. E todas as joias que aquela senhora tinha foi vendidas porque não havia dinheiro para pagar a água nem a luz. E um dia eu revoltei de tal forma e disse, não pode ser mais. Então eu própria apresentei a queixa, só que depois a senhora no Ministério Público disse tudo, que era verdade, mas quando foi para o tribunal ela disse, eu não quero que o meu filho vá preso. É que isto realmente é muito difícil. É difícil. E se nós olharmos para nós, eu sou mãe, e
eu conseguiria, eu espero que se tivesse que passar por uma situação dessas, tivesse alguém que me ajudasse a conseguir. Claro. Porque muito difícil. pôr um filho ou uma filha como agressor, Sim, sim, sim. eu acho que é uma das coisas mais difíceis do mundo. Nós, com o marido, com o namorado, diferente. é muito mais fácil dizer não do que dizer não a um filho. O filho é do nosso sangue. É Exatamente. muito difícil quebrar este elo de ligação e apresentar uma queixa contra um filho. Claro. E quem diz a um filho, diz a um pai Sim. ou uma mãe, porque também há, não é? Uhum. Sim, sim, Também sim, há. sim, sim. Normalmente, se são menores, essas situações não são tratadas connosco, são pelas comissões de proteções de crianças e jovens, mas também acontece com jovens já com 18, 19 anos, que às vezes chegam a nós, porque são vítimas de violência doméstica por parte de um dos progenitores. A violência é transversal, Sim, sim. não tem cor, não tem idade, não tem género. E não tem tempo. E não tem tempo, não tem tempo. Como dizia... É ali. atemporal. E ainda muito pouco recentemente, por causa da doutora Susana estar aqui a falar da agressão física para os filhos, dos pais para os filhos, nós acompanhámos uma situação de uma rapariga, na altura tinha 19 anos, e ela foi obrigada a deixar a escola aos 14 anos, porque o pai queria que ela fosse guardar as ovelhas. E não queria que ela andasse com outras colegas na escola. E um dia uma assistente social chega com esta miúda, por como esta assistente social ia fazer o apoio domiciliário à avó, porque ela nem dormia em casa do pai, ela dormia em casa da avó, ela cuidava da avó, que a avó andava de cadeira de rodas. Então, esta rapariga era abusada sexualmente pelo pai também. E houve um dia, nesse dia que ela chegou, e tinha sido há pouco tempo depois da passagem de ano. Eu perguntei como é que tinha sido a passagem de ano, e ela disse: eu agarrei na cadeira de rodas da minha avó e fui ver os foguetes, o fogo de artifício, e aquilo me mexeu tanto comigo. Há coisas que nós, nos atendimentos, ouvimos que nunca vamos esquecer. Nós, como técnicas, também devemos ter acompanhamento para poder gerir estas situações. Sim, são muitas emoções. São muitas emoções e quando nós vimos que realmente não conseguimos ajudar tanto como gostaríamos e como seria necessário, então aí as emoções são muito difíceis depois de gerir. E perante estas situações problemáticas que nos vão aparecendo, destas vítimas, nós vamos vendo que os nossos problemas, eles se tornam muito Como eu disse no pequeninos. início. E em pleno século XXI, existem situações muito complexas e muito difíceis, como nos estão aqui a contar. Antes de... no intervalo, estávamos a falar desta questão de, por exemplo, quem é vizinho, se detectar algo de violência, de fazer uma queixa. Vocês até falaram de uma campanha que vocês fizeram. Sim. Podiam falar sobre isso? A violência doméstica é crime público. O Código Penal, ou dizer que a violência doméstica é crime público, quer dizer que a pessoa agredida, não é necessário que a queixa seja apresentada pela pessoa agredida. Isto significa que qualquer pessoa que tome conhecimento pode apresentar uma queixa. Queixa é essa que nem tem que ter sequer um nome, pode ser anónima. Ora, nós estamos constantemente a apelar a que não sejamos indiferentes, porque muitas vezes nós ouvimos gritos no andar de baixo ou gritos no andar de cima, mas achamos que realmente não temos nada a ver com aquilo. Aquilo é entre quem vive no andar de cima ou de baixo, mas não. Nós temos que começar a ser mais proativos. Nós não podemos ser indiferentes. Depende muito de nós, muitas vezes. Basta darmos nós o passinho inicial para que a vítima sinta depois que não está sozinha. Sim. Porque alguém ajudou a fazer uma coisa que ela não tinha tido coragem ainda de fazer. E às vezes isto é reiterado. Ouve-se várias vezes. Ouvem-se os gritos hoje, param durante alguns dias, daqui a 2 ou 3 dias ouvem-se discussões, depois há a louça que se parte, depois há uma porta partida, depois um dia chega a polícia, mas vai-se embora, ou a GNR, dependendo da área, depois de repente as crianças choram e nós, os outros que estão à volta, não é? Mantemos-nos na nossa bolha
que é uma bolha muito, muito, muito confortável, não é? Sim. É nossa e não estamos a sofrer nada disto. Mas Lá está, entre marido e mulher não se se mete a mete- não se colher. mete a colher. Há muitos ditados que nos ensinaram assim. Sim, sim. É entre eles, não é entre nós. Não devemos meter-nos, mas devemos. Cada vez mais Eu- eu- devemos e temos. É um Eu dever. costumo dizer que a culpa da violência doméstica é de todos nós. Sim. Porque nós, a forma como educamos os nossos filhos, já estamos a transmitir uma identidade a estas crianças. Como, Sim. por exemplo, quando o menino está a chorar, pareces mesmo uma menina a chorar. O que acontece? Temos a incutir a fragilidade das mulheres aos Sim, homens. sim, sim. E mesmo quando dizemos ao miúdo, agarra aí a tua irmã, vê lá, não a deixes cair. Às vezes também dizemos isso a incutir a força ao homem, porque Sim. a agressão tem a ver muito com o poder e com a força para Sim, mostrar sim, quem sim. manda em casa. Muitas vezes a mulher não pode mostrar a sua inteligência. Há muitas mulheres que são inteligentes, mais que os homens, mas os homens sentem-se frustrados por ela ser mais inteligente que Isso ele. vê-se muito quando há salários díspares, Exato. e no caso em que as mulheres ganham mais do que os homens da casa, não é? E aí, normalmente, há alguns problemas, há situações Sim, que sim, surgem sim, daí. sim. Agora, estávamos a falar aqui da indiferença, e a indiferença A indiferença mata. Sim, com certeza. É que nós temos que nos mentalizar que as vítimas morrem. Exatamente. Elas morrem. E não é só quando morre uma vítima de violência doméstica, nós não podemos contabilizar uma vítima a morrer. Nós contabilizamos uma vítima a morrer, mas contabilizamos todas as pessoas que estão à volta e que dependem Todo o dela agregado. e que ficam, de repente, órfãos. Sim. E que ficam sem mãe, sem filha, sem... Não é? Sim, Ficam sim. sem aquela pessoa. E são todas vítimas. A vítima não é só a que morre. São todas as outras. A violência doméstica deixa um rastro à volta da vítima, que nós consideramos aquela vítima principal, a mais visível, mas que neste momento, finalmente, já consideramos que a vítima principal não é só ela. É ela e são os Todos descendentes, pelo menos os descendentes menores. E por isso o estatuto de vítima se estende também a esses descendentes. E à família. E à família. Só aqui deixar mais uma coisa que é extremamente importante. Tudo o que nós estamos aqui a falar é confidencial. Claro. Nós não falamos em nomes, nós não falamos... Porque a vítima, seja homem, mulher, seja quem for que precise da nossa ajuda, quando vem até nós, ela sabe que tudo o que nos disser é confidencial. Sim, sim. Nós... temos documentos até que assinamos mutuamente para que isto fique muito explícito. Sim. E para que as vítimas não tenham o medo de que nós possamos ir contar. Sim. Não podemos. É algo que é confidencial por lei e que nós levamos muito a sério. Sim, Tem que ser essa muito, questão da muito levado. confidencialidade Sim, 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 leva sim. à Muito, questão da muito, muito. confiança. O nosso programa chegou ao fim. Foi rápido. Estava para outro programa. Dava. Mas parabéns pelo vosso trabalho, pela vossa entrega. Vejo que não é apenas um trabalho, mas que vocês têm muito amor por aquilo que fazem. E isso é muito bonito. Muitos parabéns e força na vossa Obrigada, missão. obrigada. Obrigada Porque mais pelo do que um convite trabalho, também, é uma porque- missão. Sim. E É uma obrigado missão pelo que vocês convite, têm. Obrigada. Pronto. Uma mensagem ótimo. final, assim, para quem está lá em casa. Pode-se dirigir para a Câmara. Para a Câmara, uma mensagem final para quem está em casa. Não sejam indiferentes. A violência está em todo lado. Está nos nossos colegas de trabalho, pode estar nos nossos colegas de trabalho, nos vizinhos de baixo, na mercearia, nos sítios onde vamos, em todo lado. Pode existir violência doméstica. A violência doméstica é algo que pode ficar escondido e pode esconder anos a fio, se nós não tivermos um bocadinho de atenção. Porque se nós tivermos, nós somos agentes de mudança, nós conseguimos fazer bem, nós conseguimos ajudar as pessoas a sair deste ciclo que mata, porque a violência mata. É verdade. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos para o fim do nosso programa com um vídeo. Continua a acompanhar a nossa programação e não se esqueça, não seja indiferente aos sofrimentos dos outros. Isso é muito importante. Obrigada. E
Eu falei, olha no novo papai, olha no novo papai. E ela olhava para ele, vem no colo do pai, não sei o quê. Ah, tá bem vestida, os programas da sua mãe tá dando dá lucro, não sei o quê. Então, se for para continuar assim, a visita acaba já. Ah, por quê? Você é que manda? E eu disse, chega. Peguei a menina, abaixei, peguei ela para ir embora. E quando eu abaixo que eu pego, ele me deu um murro no rosto e eu caí. Nisso que eu caí, ele falou, era para te matar, só não te mato por causa dela. E foi embora. E eu me recompus, catei tudo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui, porque ele vai voltar. Foi pouco da revolta como ele tava. E fui embora ali pra perto da minha casa, que lá tem uns caminhões, e me escondi ali. E quando eu olhei pra trás, ele já vinha. E ele me pegou. E me bateu à frente dela. Eu fiquei, meu Deus, eu não sabia nem onde eu tava. Eu só segurava a mão da bebê porque ela gritava, gritava. Mas na altura eu descartei, não valorizei essas situações, mas a verdade é que gosto muito do meu filho e para o meu filho faço tudo. E estes anos também, digamos que fui adiando um pouco esta decisão com receio de perder o meu filho e pensando que isto era normal, pensando que tinha de viver assim e pensando que ia aguentar as cenas de ciúmes dele, de raiva, de controlo, mas não dá. Não dá. Nisto ele começa a dizer assim, ai, tu és muito bonita. E eu nem uma nem duas. Porque eu fiquei tipo assim, bonita. Tu estava toda suja de farinha de estar a cozinhar e não sei o que, de chinelos. E... ok, tudo muito bem. Porque também não estava numa fase em que eu própria me achasse bonita derivada ao estado psicológico que eu estava. Sensivelmente a partir de fevereiro de 2020 que começou a assistir mais incidências, em que nessa altura eu já queria sair de casa e ele chorava a dizer que me amava muito para não abandonar e acabava por ficar. Comecei a notar, com base no comportamento dele, que as acusações que ele tinham o seu fundamento. Chamava-me mil e uma coisas, desde puta, desde vaca. Eu cuspi-lhe na cara porque eu fiquei com nojo dele e ele voltou, ele retorquiu e cuspiu-me também. Mas ele não ficou satisfeito, ele passou por mim e deu-me um murro que me apanhou esta zona. Inclusive eu quis ir logo ao hospital, ele não me deixou, ele tirou umas chaves do carro, ele trancou-me dentro de casa. Porque eu, mesmo ele tendo estas más atitudes, e eu sempre pensei, não quero prejudicar o pai da minha filha, não quero prejudicar o pai da minha filha, porque ele próprio me dizia, assim, tu se fizeres alguma coisa, eu posso ser preso e tu vais ser culpada e a menina quando crescer eu vou lhe dizer o que tu fizeste. E quer queiramos, quer não, isto trabalha-nos imenso o nosso psicológico. Eu tive que provar a maçã envenenada para infelizmente chegar à conclusão que nem todas as pessoas têm um bom fundo. Tenho medo de o ver, não gosto de o ver, não gosto de falar com ele. Odeio ter sempre o telefone com mensagens dele, com chamadas dele. Mesmo que eu tenha outra pessoa um dia mais tarde que mesmo que a outra pessoa não queira, ele vai-me chamar sempre de amor e que eu hei de voltar para casa, que vou continuar a ser sempre dele. E o chefe Carvalho pôs homens na rua e conseguiram prender ele no centro de Leiria. 15 dias depois que ele foi preso, eu recebi flores no meu trabalho. E no bilhete dizia, você é o grande amor da minha vida. E eu fiquei apavorada, joguei aquilo tudo logo no lixo. Não acreditem. Quem faz uma vez, faz sempre. Não acreditem. Temos direito à nossa liberdade, direito de ser felizes, de sorrir todos os dias, em paz e harmonia, porque a vida é importante e o importante também é ser vivida com a paixão de ser mulher. Ele dizia, vou-te chamar sempre amor porque és minha. Quando paro nos semáforos, tenho medo. Tenho medo de ouvir os barulhos. Os meus olhos procuram tudo. Ele não era meu marido, era meu dono. Eu sonho com os gritos dele nos meus ouvidos.